A gente sabe quando um escândalo atinge muito o governo pelo tempo que demora o gabinete do ódio para se reorganizar. No caso do escândalo do ministro da Educação, com os pastores indicados pelo Bolsonaro que pediram propina a centenas de prefeitos e dezenas deles já confirmaram que o pedido de propina aconteceu, tem uma coisa, o gabinete do ódio até agora não conseguiu organizar uma resposta ou algum tipo de cortina de fumaça para tirar o foco disso. Eles ensaiaram anteontem colocar E o Lula, tentando falar que um pastor que faz parte da campanha do Lula tinha elogiado o pastor Gilmar, que é um dos pastores que pedia propina. Porém, não deu certo. O que aconteceu é que o gabinete do ódio soltou essas mensagens, mas pegou mal na base evangélica bolsonarista. Aí eles pararam a Operação Abafa. E até agora eles não conseguiram. E todo mundo só fala disso. E agora a Polícia Federal abriu investigação a pedido da Controladoria Geral da União. O STF também, a pedido da Procuradoria Geral da República, abriu investigação. E eu vou te falar uma coisa, a bancada evangélica está irritadíssima com o Bolsonaro. Eles querem a cabeça dos dois pastores e querem a cabeça do ministro do Milton, o ministro. E aí, olha só, a coisa não para por aí não. O Centrão já está pensando em quem vai ser o novo ministro da Educação, porque o Centrão já está de olho na verba da educação. Ó, virou uma briga, é cobra comendo cobra no governo. Eu vou te explicar o que está acontecendo. Até o Malafaia deu antes uma entrevista dizendo que não confia no Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação, e agora ele deu outra entrevista dizendo que a Polícia Federal tem que quebrar o sigilo fiscal, bancário, telefônico desses dois pastores e colocá-los na cadeia se eles tiverem cometido crime. Ou seja, até aliados do governo querem os dois pastores na cadeia. Eu vou explicar tudo isso mais antes de um segundinho. Se você fora Bolsonaro e nessa briga você torce pra briga, porque vamos falar a verdade, quanto mais eles brigarem, maior a chance de que toda a verdade venha à tona. Se você torce pra briga, inscreva-se aqui no canal, porque aqui, ó, que a gente vê uma fogueirinha, a gente já taca gasolina pra que saiam todos chamuscados. É ou não é? Comenta aí que acompanha o canal se a gente taca fogueira aqui ou não. Então inscreva-se se você ainda não é inscrito, é um segundinho, é grátis se inscrever no canal e vamos continuar indo pra cima do bolsonarismo. Ó, agora sobre o escândalo, vamos falar sobre o escândalo. Olha só. A Controladoria Geral da União, CGU, recebeu faz 7 meses, veja bem, 7 meses atrás, recebeu uma denúncia anônima de alguém sobre a atuação desses dois pastores. Sabe o que fez a Controladoria Geral da União? Nada. Exatamente, eles não fizeram absolutamente nada sobre a denúncia de que dois pastores estavam pedindo propinas a prefeitos no MEC. O ministro da Educação disse que ele é quem fez a denúncia, mas continuou recebendo os pastores. É aquela história, parece até o... Lembro de um tweet do Alan dos Santos, antes dele ser banido do Twitter, logo que o Trump perdeu a eleição, eles falavam que a eleição tinha sido roubada, a Alan dos Santos tinha feito, olha... Tem uma notícia importante que é muito boa, ó. A verdade é que eles descobriram que tem um crime de compra de votos, ali tem um crime de fraude na eleição, mas eles estão deixando o inimigo agir para depois que o crime tiver cometido, eles vão fazer alguma coisa. Pois bem, no caso não tinha dado certo, o Trump continua não sendo presidente dos Estados Unidos. A atuação da ministra é parecidíssima. Olha, eu denuncio na Controladoria Geral da União, mas... eu continuo convidando os pastores para ir a todos os eventos, onde eles continuam pedindo propina para os prefeitos, eles continuam recebendo propina em ouro, em bíblias, em tudo que você imaginar. E eles continuam voando em avião da Força Aérea Brasileira, continuam se encontrando com o presidente Jair Bolsonaro, tanto dentro como principalmente fora da agenda, para entregar para o Bolsonaro a parte dele da propina, porque o chefão é o Bolsonaro, mas eu denunciei, ó. Quer dizer, fica difícil acreditar que quem denunciou foi o ministro da Educação. Provavelmente algum dos prefeitos fez uma denúncia que foi anônima. A denúncia, o ministro da Educação, se visse crime, ele não convidaria mais os pastores. Ele diria, ó, não dá mais para colocar esses criminosos aqui, ficar convidando esses caras para evento onde eles pedem propina para prefeito, pega mal para mim. Mas o ministro da Educação, a gente sabe que ele está no esquema. Ou você acha que o senhor Milton Ribeiro não ganhava nada? Um pastor ia lá, pediu 1 quilo de ouro para cada prefeito, estamos falando aí, cada evento tinha 40, 50, 60 prefeitos.
Então eles encontraram com centenas de prefeitos, muitas dessas prefeituras, quase todas elas ganharam alguma verba, ou seja, muitos aceitaram pagar propina, seja porque precisavam do dinheiro da verba ali para construir uma escola, para reformar uma escola, para melhorar as condições nas suas cidades, a maioria cidades pequenas do interior, ou seja porque queriam roubar parte também, aí tinham que pagar parte da propina, mas o ministro com certeza tinha a sua parte, ele era muito bem recompensado. Aí o que aconteceu agora? Depois de 7 meses, a Controladoria Geral da União, que deve estar devidamente aparelhada pelo bolsonarismo, resolveu, só agora que todo mundo já sabe do escândalo, resolveu encaminhar para a Polícia Federal um pedido para que a Polícia Federal investigue. 7 meses depois. A Polícia Federal abriu investigação. Só que aí eu vou te perguntar, comenta aí, você acha que a Polícia Federal vai investigar? Qual Polícia Federal que vai investigar isso? Aquela que o Bolsonaro trocou o chefe não faz nem um mês? Aquela que o novo chefe da Polícia Federal trocou o chefe exatamente da área que investiga crime organizado, corrupção e também da outra área, que é a área que investiga crimes de pessoas que têm foro privilegiado? Essa é a Polícia Federal que vai investigar? Como vai ser essa investigação? Você acha que se forem agentes sérios da Polícia Federal, que não estejam aparelhados ao governo, essa investigação, por sorte, cair num desses agentes, você acha que esses agentes vão ter coragem de investigar o governo Bolsonaro a fundo e descobrir quem é o mandante do caso, correndo o risco de serem exonerados, afastados, transferidos lá para o interior, para o fim do mundo, onde nenhum policial quer ir? Você acha que alguém vai fazer isso? Que é isso que o governo Bolsonaro faz. Quando alguém começa a investigar e incomodar e colocar o dedo na ferida do governo Bolsonaro, sabe o que o Bolsonaro faz? Ou ele exonera, ou transfere lá para o fim do mundo, ou dá um jeito dessa pessoa sair da polícia. É isso que acontece. Então, os agentes acabam ficando com medo. Quando o Bolsonaro exonera alguém da Polícia Federal que coloca o dedo na ferida, o que ele está fazendo é mostrando para os outros o seguinte, se você também fizer, vai acontecer o mesmo com você. Ele está dando o exemplo. O exemplo no caso de que corrupção não pode ser investigada no governo dele. Então, se alguém acha que a Polícia Federal vai investigar a fundo, tem uma chance só disso acontecer, que é eles investigarem exatamente para jogar os 2 pastores aos leões, talvez jogar também o ministro da Educação aos leões e blindar o Bolsonaro do esquema. Por quê? Porque se a Polícia Federal tá aparelhada em investigar isso, tem uma coisa, o chefe do esquema sabemos que é o Bolsonaro. O áudio do ministro foi claríssimo, claríssimo. Ele diz, olha, eu tô com esses pastores aqui a mando do Bolsonaro. Bolsonaro mandou os pastores irem aqui, por isso eu faço tudo que o pastor Gilmar pede, porque o Bolsonaro pediu para eu fazer isso. Mais claro que isso, olha, só se o ministro falasse, o cara pede propina pro Bolsonaro, só isso, mais claro que isso. Tá bom, aí tem essa investigação. Tem outra investigação que vai ser na Procuradoria-Geral da República, onde a gente sabe que o trabalho do Augusto Aras é proteger o Bolsonaro. O Augusto Aras também é outro que vai jogar os dois pastores aos leões. Não tenha dúvidas de que esses 2 pastores estão bem ferrados. Só que tem uma coisa, o Centrão e a bancada evangélica querem a cabeça do ministro, porque eles querem indicar o novo ministro. Agora tá uma guerra, que é a guerra da bancada temática. Bancada temática são as várias bancadas na Câmara dos Deputados. No caso, uma delas é a bancada evangélica. Se chama bancada temática porque não é bancada do partido A, B ou C, são parlamentares de vários partidos. E aí, que tem a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada dos ruralistas, tudo mais. Aí uma delas é evangélica. Essa bancada está brigando com o Centrão. Por quê? Porque eles querem indicar o novo ministro caso o Milton Ribeiro caia. Já o Centrão quer indicar o Centrão, o novo ministro. Então tá uma briga, tá um braço de ferro. Enquanto isso, o Bolsonaro mantém o ministro porque ele tem medo que o ministro o jogue na fogueira, porque imagina se começa uma investigação, aí o ministro tá para cair, começam a colocar o ministro em fogo alto, a fritura dele cada vez mais alta, ele aparecendo na mídia, tudo mais, todo mundo chamando ele de corrupto, aí o ministro chega e fala para a Polícia Federal ou para a PGR, olha, quem mandou os pastores serem recebidos e viajarem comigo e tudo mais foi o Bolsonaro. Eu não queria, quem mandou foi o Bolsonaro. Bolsonaro sabia provavelmente do que os pastores estavam fazendo e o Bolsonaro ordenou, eu não tinha o que fazer, a culpa não é minha. Se o pastor falar isso, acabou. O governo vem abaixo na mesma hora em ano de eleição. Então o Bolsonaro está apavorado, enquanto isso tem o braço de ferro, todo mundo quer dar uma rasteira no ministro, o Bolsonaro tem que segurar o ministro, segurar a bancada evangélica e segurar o Centrão, que são 2 aliados importantes do Bolsonaro. Os evangélicos bolsonaristas estão irritadíssimos, o
Marco Feliciano já deu várias declarações públicas dizendo que o ministro pastor e o Milton Ribeiro tem que cair, que o Arilton e o Gilmar, que são os dois pastores que pediam propina, eles têm que ter sigilos quebrados e tudo mais, e o Malafaia gravou um vídeo no YouTube. O Malafaia, a gente sabe que ele é descontrolado, né? Ele gravou um vídeo no YouTube aos berros, falando que tem que quebrar o sigilo desses caras, quebrar o sigilo fiscal, bancário e telefônico. Só que tem uma coisa, quando o Malafaia fala de quebrar sigilo telefônico, o Malafaia sabe o que tá fazendo. Sabe por quê? Porque se o chefe do esquema é o Bolsonaro, qual é a chance desses dois pastores não terem contactado o Bolsonaro em momento algum sobre as propinas? Ou você acha, ou alguém aí acha que não, que o Bolsonaro simplesmente gostava dos pastores e falou: olha, ministro da Educação, leva os pastores lá para os eventos com os prefeitos, porque eu gosto deles, eles não vão fazer nada de errado. E o Bolsonaro realmente achou que os pastores iam lá simplesmente para acompanhar o ministro e não para pedir propina. Não fazia nem sentido levar dois pastores que não são nem parte do governo para pedir propina. Então a coisa mais cruel nisso, sabe o quê? Que esses pastores, pelo áudio, até mostrei ontem aqui no canal, num vídeo, um áudio de um prefeito contando como foi pedida a propina. O pastor ia no evento, aí depois do evento tinha sempre um almoço. Era no almoço em que eles pediam a propina. Aí ele falava: eu quero a propina hoje. A propina era antes até de começar o processo de liberação de verba. E aí se o prefeito pagasse a propina, sabe-se lá com que dinheiro, porque o prefeito não pode pagar a propina, como é que ele ia fazer? Ia tirar do próprio bolso para pagar a propina pro pastor? Se ele paga a propina e a verba não é liberada, o prefeito ia reclamar para quem? Pra polícia? Falar: ô polícia, eu paguei propina pro pastor tal ali, ó, que foi num evento do MEC, só que ele não liberou a verba. Não pode, não tem como. O prefeito tá preso junto. Quer dizer, eles colocavam os prefeitos de municípios pequenos em cada saia justa. É uma coisa horrível. Aí, quando o Malafaia fala quebrar sigilo telefônico, ele tá pressionando o Bolsonaro a jogar o ministro na fogueira para que tira esse ministro pro pessoal da bancada evangélica, que é amigo do Malafaia. Eu falo Feliciano, tem lá o Sóstenes Cavalcante, tem outros ali, para esse pessoal indicar um novo ministro. É isso que o Malafaia quer. Que o Bolsonaro falou: opa, peraí, não quebrem sigilos desses caras, vamos tirar o ministro daqui e abafar o escândalo. Ó, tá aqui, o ministro não tá mais no governo, ó, apoio ele, mas não tá mais no governo. Só que o Bolsonaro não pode fazer isso. Então tá um problemão pro Bolsonaro. E eu vou te falar, se investigar direitinho, a PF pode até investigar direitinho esse ano, mas logo depois da eleição, quando os agentes souberem que o Bolsonaro não vai mais ter poder de transferi-los e tudo mais, aí pode investigar. Vamos lembrar que esses crimes demoram muito tempo para prescrever. Inclusive eu falo aqui, já falei algumas vezes, vou repetir. O próximo governo que assumir, espero eu que seja o governo Lula, tá até de vermelho hoje. O próximo governo que assumir tem a obrigação de fazer uma limpa na Polícia Federal, tirar tudo que é bolsonarista de lá e mandar abrir inquérito sobre absolutamente tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro, porque estão roubando demais. Nunca se roubou tanto no Brasil, os caras pedirem propina em barra de ouro, pedir propina em Bíblia super faturada ainda, R$50 uma bíbliazinha podre, daquelas bíbliazinhas com papel desmilinguido toda, quer dizer, e o prefeito tinha que comprar 1000 bíblias ainda, não era coisa pouca não, era R$50.000 em bíblias, para os caras lucrarem e tudo mais. E o próximo governo tem que investigar absolutamente tudo. E eu vou falar outra coisa. A gente acaba esquecendo dos escândalos de corrupção do governo Bolsonaro, que é um atrás do outro nesse governo. Então tem coisa de 2021, de 2020, de 2019, de lá atrás, que a gente até esquece que aconteceu. Por quê? Porque as investigações vão parando, aí vem um escândalo novo, a gente fala do escândalo novo, a gente tá toda hora olhando para um lugar, olhando para outro, com foco aqui, com foco ali, e as coisas vão passando e nada tá sendo investigado, essa é a verdade. Agora vamos ver se, pelo menos nessa briga aí entre Centrão e bancada evangélica e o Bolsonaro tentando ali segurar os dois, vamos ver se nessa briga, que eu torço pra briga, a gente joga a gasolina na fogueira, se essa fogueira aumenta aí e começa a chamuscar o governo de verdade. Porque uma coisa é quando é simplesmente uma investigação, que o Bolsonaro simplesmente pode tentar interferir e se salvar. Outra coisa é quando tem forças muito poderosas de Brasília de olho num cargo que o Bolsonaro não pode dar, porque se ele der, o ministro o delata. Aí a coisa fica muito mais difícil pro Bolsonaro. Então agora é esperar. Eu vou mostrar umas carros de som lá na Paraíba denunciando o Bolsonaro. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil
quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!